Praise Podcast na área, pessoal, tudo bem? Sou eu, Léo Melo, para mais um programa aqui do quadro Versus. No nosso último encontro, nós confrontamos a mentalidade dos desigrejados e a importância da comunhão. Hoje, nós vamos subir um degrau teológico para resolver uma das maiores confusões que acontecem dentro das igrejas e na internet. Vamos colocar frente a frente o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No cenário atual, parece que existem dois grupos de cristãos. Aqueles que vivem bitolados no Antigo Testamento, agindo como se Jesus não tivesse vindo. E aqueles que descartam o Antigo Testamento por completo, achando que a Bíblia só começa em Mateus. Mas antes disso, eu quero te fazer um convite. Que você venha se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, dar like, comentar e compartilhar para que você receba todo o conteúdo do nosso canal Praise Podcast. O que a maioria das pessoas não entendem é que a Bíblia não é uma colcha de retalhos de histórias isoladas. De Gênesis a Apocalipse, ela é uma única história progressiva, escrita em tempos diferentes, mas que se completam perfeitamente, provando a sua própria autenticidade divina. Tudo está em perfeita harmonia. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Preste atenção nas palavras de Jesus. Ele não veio anular o Antigo Testamento. Ele veio ser o cumprimento dele. E aqui começa o nosso confronto diretamente contra a teologia da conveniência. Existem pessoas que usam os testamentos como um cardápio de restaurante. Elas escolhem apenas o que agrada ao seu próprio bolso ou o seu estilo de vida, mas rejeitam o restante. Vejam o tamanho da contradição. Tem gente que corre do Antigo Testamento quando o assunto é o dízimo. Elas dizem com arrogância: ah, mas o dízimo é da lei, não é do Novo Testamento. Agora estamos na graça. Mas bastam essas mesmas pessoas passarem por uma crise financeira para elas começarem a clamar e a exigir as bênçãos de Abraão, de Isaac, de Jacó e a prosperidade de José. Como você quer herdar as promessas da aliança de Abraão, se você rejeita os princípios de fidelidade daquela mesma aliança? Isso não é espiritualidade, é oportunidade. Do outro lado, o erro é exatamente inverso. Existem aqueles que querem viver sob o peso da lei do Antigo Testamento, julgando os outros, mas esquecem que eles mesmos não conseguem e não podem cumprir os mandamentos deixados por Moisés. Mas quando o calo aperta e eles pecam, aí eles correm desesperados para o Novo Testamento, para se agarrarem à graça de Jesus na cruz. Entenda de uma vez por todas, nós dependemos dos dois testamentos para compreender a nossa salvação. A grande verdade espiritual é que não existe a menor possibilidade de o Antigo Testamento estar completo sem o Novo Testamento. A Torá, o Tanar, os livros dos juízes, dos reis, os profetas maiores e os profetas menores, e os livros de sabedoria, toda essa estrutura monumental do passado apontava para um clímax. E esse cumprimento absoluto veio com a morte e a ressurreição de Cristo na cruz. Vamos ler um texto do Antigo Testamento que fala diretamente sobre a chegada do Novo Testamento, mostrando que Deus já havia planejado essa transição séculos antes de Cristo nascer. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá.
Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Deus já anunciava a nova aliança enquanto o antigo ainda estava em vigor. Da mesma forma, seria absolutamente impossível viver ou entender o Novo Testamento sem as promessas validadas no Antigo. Como você vai entender o significado de Jesus ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se você não ler em Levítico o sistema do sacrifício? O Novo Testamento, sem o Antigo, fica sem raiz, e o Antigo, sem o Novo, fica sem fruto. O confronto aqui é para arrancar a venda dos olhos de quem quer rachar a palavra de Deus ao meio. O Novo Testamento valida o tempo todo a autoridade do Antigo. Quando Jesus andava na terra, os evangelhos ainda não tinham sido escritos. Sabe qual era a Bíblia que Jesus e os apóstolos usavam para pregar e expulsar demônios? Exatamente. Era o Antigo Testamento. Vamos entender, à luz da palavra, o que o Novo Testamento diz de forma direta sobre a utilidade e a inspiração dos livros do Antigo Testamento para a nossa vida diária. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Paulo escreveu isso se referindo ao Antigo Testamento. Porém, se você diz que o Antigo Testamento não serve mais para você, você está chamando o apóstolo Paulo de mentiroso. Um testamento traz a promessa, o outro traz o herdeiro. Um mostra a santidade exigida por Deus, o outro nos dá o Salvador que cumpre essa santidade por nós. A importância de vivermos e estudarmos os dois testamentos é fundamental para a saúde da nossa fé. Qual o veredito do nosso versos de hoje? Santo Agostinho resumiu isso de forma brilhante ao dizer: o Novo Testamento está oculto no Antigo, e o Antigo Testamento está revelado no Novo. Não tente separar o que Deus uniu perfeitamente. A Bíblia inteira precisa ser guardada, compreendida e seguida, ainda que sejamos falhos e pecadores, necessitados da misericórdia de Deus. Se este confronto trouxe clareza para a sua mente e alinhou a sua visão sobre a palavra de Deus, compartilhe esse vídeo nos grupos da sua igreja e com aqueles amigos que vivem confusos sobre a lei e a graça. E prepare-se, porque no próximo episódio do Quadro Versos, nós vamos entrar em uma arena que mexe diretamente com nossa mente, muitas vezes até mesmo sem sabermos. Vamos colocar frente a frente a fé e o fideísmo. Você sabe o que são suas diferenças ou semelhanças? Será que é confuso entender? Deixe um like e inscreva-se no canal Praise Podcast e comente aqui embaixo a sua resposta de fidelidade à Bíblia toda. Eu sou o Léo Melo. Lembre-se, o Deus que sustentou a terra sobre o nada no Antigo Testamento é o mesmo Jesus que sustenta a sua vida na Nova Aliança. Que o Senhor abençoe a nossa caminhada. Até o próximo programa do quadro Versos. Venha ser Praiser! Eu não acredito que você está vendo o nosso conteúdo e ainda não se inscreveu. Vai, ó, tem um botão aqui embaixo, escrito assim, ó, inscrever-se. Clica ali, vai. Isso, clicou? Agora ativa o sininho. Beleza. Agora você vai pegar os conteúdos do nosso canal e vai compartilhar, dar like e comentar, tá bom? Venha ser Praiser!